Salve Pacholada, tudo bem com vocês? Matheus Dalpiaz por aqui para a gente conversar sobre os melhores caras do Grêmio na temporada e suas variações táticas. Estamos falando do PP. Galera, o negócio é o seguinte, a gente vai falar sobre o PP, essas variações, mas antes eu quero lembrar para vocês da KTO.com, para vocês se registrarem lá, daquela brincada. Usem o promo code PACHOLA, tá? Para vocês terem 20% de bônus no primeiro depósito de vocês. Fundamental para vocês darem uma brincada divertida, daqui a pouco consegue até uma graninha, hein? Bom, galera, eu quero trazer para vocês um pouco dessa ideia que a gente tem sobre o PP. O PP foi contratado no começo do ano, o Grêmio comprou uma grande parte do seu passe junto ao Cuiabá. Era um jogador que se destacava no Cuiabá, ajudou a manter o Cuiabá nos 2 últimos anos na primeira divisão, mas a gente via que o futebol dele era muito maior para simplesmente estar no Cuiabá. Foi um pedido do Renato, já cruzou os dados com o CDD, então o PP chegou para ficar, mostrou bola, mostrou futebol. O Grêmio contratou para ser o segundo volante, o Carvalho especificamente, e o Renato teve que fazer vários ajustes aí para encaixar os dois no time. Mas hoje, o PP é titular absoluto nessa equipe do Grêmio. A gente começa o meio-campo se fazendo envidiacente PP. Não tem conversa sobre isso. Agora, tem 2 pontos importantes que a gente precisa considerar. O PP já mudou várias vezes dentro dos esquemas do Grêmio. Começou sendo segundo volante no 4-2-3-1, que foi no começo do ano. Depois participou daquele esquema dos 5 meias. Mas eu vou falar principalmente das variações do PP nesse esquema atual dos 3 volantes, nesse esquema em losango do meio campo, tá? Porque tem 2 detalhes aqui. Eu vou trazer 2 jogos de exemplo contra grandes times do futebol brasileiro, mas em cenários completamente diferentes. O jogo contra o Cruzeiro, a vitória de 3-0, e o jogo contra o Palmeiras, a vitória de 1-0, ambos os jogos na Arena. Primeiro detalhe importante vai estar aqui do lado, o esquema tático. Com o Carbajo, o PP adianta um pouco mais no campo. O Renato tem essa tendência de ter um desses volantes aqui, ou meias, como vocês quiserem considerar, à frente do primeiro volante, vai ser sempre vidiaçante, um volante pela direita, um pela esquerda e um meia de ligação na frente, que é o Cristaldo. Então, nesse jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, Carvalho na direita, PP na esquerda com o Cristaldo na frente. Só que o Carvalho, ele fica um pouco mais, sustenta um pouco mais a marcação e isso libera o PP para uma maior chegada na frente, tá? Esse é o primeiro detalhe, esse PP mais ofensivo dentro desse losango. Agora aqui do lado tem o segundo detalhe, que é o jogo contra o Palmeiras, onde o Natan começa o jogo. O Natan é mais ofensivo que o PP, é um meia mais adiantado. Então o Natan joga mais ofensivo e nisso o PP fica um pouco mais para dar essa ajuda, para dar essa contenção de bola, tá? Então o trabalho que seria do Carvalho agora está sendo feito pelo PP. Então essa variação entre esse PP ofensivo e defensivo é muito interessante aqui, porque mostra a versatilidade do jogador, mas sempre, em todas as posições, como mostra o mapa de calor dele no geral, pela esquerda. Ele é um volante que trabalha bem pela esquerda, mesmo sendo destro, ele é o cara que com a esquerda vai enxergar mais o campo de frente. Quando ele se vira, ele vai ter mais opções do que trabalhar. O toque para o lado, o toque na diagonal ou o toque reto na diagonal lá na frente. Então, essas possibilidades do PP, o Renato está usando muito bem, porque conforme a peça que vai ter na direita, ele só regula o que o PP vai fazer. É só, porque o PP sabe muito bem fazer isso. Foi contratado para ser esse segundo volante, mas aqui, obviamente, sendo mais ofensivo ou um pouco mais defensivo, não tem problema dentro disso. Agora, detalhe muito importante aqui para a gente entender é que o PP ele vai participar em todas as fases do time, tá? O que eu digo por fases? Eu já comentei isso outras vezes com vocês, que no futebol existem 3 fases. A fase ofensiva, a fase defensiva e a fase de transição, tá? Na defensiva e ofensiva, muda um pouco ali o esquema, mas vai ser a base. Por exemplo, o Grêmio joga hoje defensivamente num 4-4-2. Tá? O João Pedro vem para recompor a linha, desce o PP, desce o cara que está pela direita, seja o Natan, seja o Carvalho, não importa, desce, formam 2 linhas de 4. Cristaldo e Soares ficam ali na frente, aguardando essa bola que vai vir, tanto os dois podem fazer essa parte de ligação. Na parte ofensiva, o Grêmio vai avançar esses volantes, então vai ser como um 4-3, um 4-1-3-2, podemos dizer assim.
tá? Essa variação que vai ter. E o PP vai ser fundamental nessa variação. Trazendo um pouco os números da partida para vocês entenderem. Defensivamente, no jogo contra o Cruzeiro, ele não foi tão participativo, se vocês olharem os números. Mas se a gente comparar com o jogo do Palmeiras, ele é bem mais participativo na defesa, ajuda na roubada de bola, ajuda nessa recomposição. Eu estou evidenciando essa minha ideia com os números aqui. Ofensivamente, também a gente vai ter essa troca, essa mudança aqui, porque ofensivamente o PP participa mais do jogo contra o Cruzeiro, tanto que ele entra na área para fazer o terceiro gol, enquanto o Palmeiras participa muito pouco. Lembrando que o Grêmio joga mesmo, propõe o jogo em 10 minutos, depois acaba recuando. Então isso óbvio vai ser comparativo aqui, mas é isso que eu quero mostrar para vocês. O PP, essa variação, o PP vai sempre entregar, não importa se defensivamente, não importa se ofensivamente, mas essa entrega do PP é fundamental no Grêmio e está sendo um grande diferencial da equipe do Renato nesse momento, tá? Equipe que é terceira colocada, 1 ponto do vice-líder e cada vez tirando mais distância do Botafogo. Esse é o ponto do detalhe. A volta do PP ajuda a consolidar o meio campo, ele ajuda na saída de bola, ele ajuda na construção, ele ajuda nos toques de bola lá na frente. Passe dele é muito apurado e defensivamente não tem o que falar. O PP também tem ajudado a construir, tem sido um dos líderes em roubadas de bola, por exemplo, da equipe do Grêmio. Bom, pessoal, o que vocês estão achando do PP? Eu, particularmente, estou gostando muito, tem sido um cara fundamental nessa equipe do Grêmio. Aproveito para pedir para vocês deixar um like, se inscrever aqui com a gente, também comentar com a gente sobre esse futebol do PP, que para mim tem sido fundamental na equipe do Grêmio. E não esquece que é o Grêmio e não adianta.